Olá, o Além das Montanhas de hoje fala sobre adoção, acolhimento e apadrinhamento de crianças e adolescentes. Conosco participam deste programa o promotor de justiça André Tuma Delbim Ferreira, que é coordenador regional das promotorias de justiça de defesa da criança e do adolescente do Triângulo Mineiro. Ele fala conosco de Uberaba. E aqui no estúdio a Cristiana Gonçalves dos Santos Guzmão, que é oficial do Ministério Público de Minas Gerais e integrante do grupo de trabalho interinstitucional do programa Marianas. Bem-vindos à TVMP, muito obrigada pela presença de vocês. Bom, antes da gente começar a nossa conversa, para contextualizar mais esse tema, nós vamos mostrar números do levantamento mais recente no Brasil sobre acolhimento de crianças e adolescentes em abrigos ou lares, quando as famílias não têm condições de criá-las. Vamos ver. Dados do Diagnóstico Nacional da Primeira Infância, produzido pelo CNJ, em parceria com o Programa Nacional das Nações Unidas, mostram que em 2020, mais de 30 mil crianças e adolescentes estavam acolhidos no país. A negligência representava cerca de 30% dos motivos de acolhimento. Falta de alimentação adequada, tratamento de saúde, de moradia e de frequência na escola. As outras causas eram por conflitos em ambiente familiar e drogadição de integrantes da família. Os casos de órfãos que chegaram às varas de infância representavam apenas 0,4% do total. Bom, então eu vou começar perguntando para o doutor André. Queria que o senhor explicasse o que é exatamente o acolhimento, quais são as modalidades previstas. Queria agradecer o convite, cumprimentar você, a Cris, que tem um trabalho belíssimo, dar os parabéns pela iniciativa, né, da nossa TVMP, recém-lançada, e dizer que é uma alegria poder falar desse tema tão importante, né, um tema que é um desdobramento do direito à convivência familiar de crianças e adolescentes, e justamente quando isso não é possível de ser feito no seio da família natural, da família extensa, aí é necessária a intervenção da rede de proteção, a intervenção do Estado, para que essas crianças e adolescentes possam ser colocadas provisoriamente em acolhimento, que vai comportar aí duas modalidades, né? O acolhimento institucional, em casas-lares ou em abrigos institucionais, e o acolhimento familiar, que é feito em unidades familiares, né? Famílias que se cadastram para prestarem esse serviço. Esse acolhimento ele tem que ser, né, obrigatoriamente, por princípio, ele tem que ser excepcional, provisório, temporário, transitório, justamente porque, apesar de ser uma medida de proteção, ele é uma medida que viola direitos, né, uma medida que vai violar especialmente esse direito de convivência familiar e comunitária. Justamente por isso que ele é transitório, né? O mínimo tempo entre você ou conseguir reintegrar essa criança ou esse adolescente na família, ou você encaminhar essa criança ou esse adolescente para uma família, a lei vai dizer família substituta, mas normalmente a gente vai estar falando aí de encaminhamento para famílias adotivas que estarão devidamente cadastradas e habilitadas perante o Sistema Nacional de Adoção e de Acolhimento. De acolhimento familiar, que chama Acolher para Proteger, né, que foi destacado pelo Conselho Nacional de Justiça como um dos 5 melhores do Brasil. Conta pra gente em que ele consiste. Bom, esse projeto, esse plano de ação, na verdade, ele é um desdobramento do nosso Plano Geral de Atuação do Ministério Público de Minas Gerais, que a gente tem aqui dentro do Centro de Apoio Operacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, já, né, nesse biênio 2021-2022, uma das linhas de atuação do nosso PGA, do nosso Plano Geral de Atuação, é justamente o incremento do acolhimento familiar e a diminuição do número dos acolhimentos institucionais, de crianças e adolescentes acolhidas institucionalmente. Porque os estudos científicos vão apontar para nós que a longa permanência nesses espaços de acolhimento institucional, ele traz alguns prejuízos para a criança e para o adolescente. Prejuízos no seu desenvolvimento, prejuízos no desenvolvimento da fala, do conhecimento, do QI, da possibilidade de estabelecer relações de afeto,
seguras por causa da alta rotatividade, não só das outras crianças que vão estar permeando aquele espaço, como também dos próprios profissionais que vão entrando e saindo, né? Existe, infelizmente, nesses equipamentos uma alta rotatividade. Então, a gente pegou e desdobrou esse nosso plano geral de atuação. Nesse plano de ação, que foi apresentado lá no bojo do curso do Marco Legal da Primeira Infância, que vai mostrar, então, um passo a passo. Na verdade, é um roteiro, um grande roteiro de implementação do acolhimento familiar, especialmente voltado para cidades pequenas, porque essa é a nossa realidade aqui de Minas Gerais, né? Dos nossos 853 municípios mineiros, a gente tem a grande maioria deles com menos de 20 mil habitantes. Então, são municípios pequenos, com recursos limitados, e o acolhimento familiar, além de ser mais benéfico ou menos prejudicial para a criança e para o adolescente do que o acolhimento institucional, ele também é menos custoso, ele é menos oneroso para esses municípios, de maneira que é mais plausível, é mais possível a sua implementação em cidades menores. Aí a gente viu essa oportunidade de poder esmiuçar um pouco, de acordo com a experiência de implantação que a gente já tem aqui de alguns municípios de abrangência da nossa regional, e fizemos esse plano de ação que teve a honra de ser contemplado aí como um dos 5 melhores do país. Bom, nossos 2 convidados aqui de hoje são pais adotivos, né? Sim. Vou começar perguntando para a Cristiana, como é que foi essa experiência? Começou com um acolhimento? Como é que foi? Laura, primeiro, né, quero agradecer a oportunidade de estar aqui, né, dizer que é uma felicidade estar junto, né, nesse momento com o promotor André Tuma, que nos abrilhantou tanto e nos auxiliou tanto no programa que nós falaremos aqui no segundo bloco. Estar, né, como mãe adotiva e pela via do coração, né, que a gente fala assim, não pela via biológica, perpassa um pouco pela minha história até dentro do Ministério Público, né? Porque eu trabalhei 5 anos na Promotoria de Defesa dos Direitos da Criança e do Adolescente, lá em Sete Lagoas, e com isso eu tive muita convivência com a realidade das instituições de acolhimento, com a rede de proteção da criança, principalmente o equipamento Conselho Tutelar, por quem eu tenho muito respeito, e verificando, né, as demandas do acolhimento. Aí eu fui me envolvendo em cursos, fui acabando participando de capacitações de adoção internacional, né, e adoção nacional, e depois eu já estava capacitando também, participando dos cursos de pretendentes à adoção. E com isso, eu não tive filhos biológicos, por um problema biológico. Eu e meu marido tivemos a oportunidade de fazer tratamento. É muito complicado, né? Assim, para a mulher, então, uma expectativa e frustração. E aí nós resolvemos, não é para ser dessa forma natural. Então, vamos ver o que tem para nós na frente. E aí, com essa experiência na promotoria, com essa vivência acima de tudo, né? Nós verificamos, olha, tem filhos demais à espera de seus pais, né? E então, no dia 25 de dezembro de 2019, nós tivemos uma experiência muito forte, assim, com uma criança, até dentro da celebração de Natal, e a gente teve a certeza, olha, este é o momento, né? E aí fomos procurar. Em um mês já tínhamos providenciado toda a documentação, em plena pandemia, né? Porque começamos o processo em 2020. O processo de habilitação demorou 6 meses, apesar de que, pelo nosso perfil, né, nós escolhemos grupo de irmãos, crianças acima de 5 anos, independente de cor, de sexo, né? Então ele teria uma prioridade no andamento. Mas, como foi pandemia, demorou também um pouco, né? Então foram 6 meses até sermos cadastrados no Sistema Nacional de Adoção. Aí, desse cadastro para receber uma ligação, surpreendentemente, foram 2 dias. Que coisa boa! Por causa do perfil, né, doutor? E aí ele sabe muito bem, porque o maior número de crianças que se encontram nas instituições de acolhimento são crianças maiores, né? Uhum. Então, o que a gente chama de adoção tardia. E mais grupos de irmãos. Então, a partir do momento que cadastramos,
foi curioso porque a psicóloga do fórum foi na nossa casa e perguntou: vocês já estão preparados? Porque pelo perfil de vocês não vai demorar 15 dias, né? E aí foi uma surpresa que foram apenas 2 dias. E você pegou 2 irmãos? 2 irmãos, são 2 irmãos. Eles vieram para nós com 9 e 11 anos, chegaram em dezembro do ano passado, né? O Marcos e o Guilherme já comemoraram 10 e 12 anos e estão lá, né? Transformando tudo na nossa vida. Mas está sendo muito bom a experiência. Doutor André, como é que foi sua experiência? A minha experiência foi um pouco parecida com a da Cris, né? Eu tinha histórias de adoção dentro da minha família, então já via a questão da paternidade pela via da adoção com muita naturalidade. Acho que cada vez mais isso tem acontecido. As pessoas, mesmo podendo gerar filhos biológicos, têm caminhado pela via da adoção, porque é uma escolha, né, absolutamente natural, absolutamente corriqueira. A diferença, talvez, da paternidade biológica para a paternidade adotiva é que na adoção não há essa coisa do acidente, não há essa coisa do por acaso, né? A gente vai lá e se habilita, e se candidata para ser pai. E aí a minha habilitação também correu aqui em Uberaba, mas o Dudu, meu filho, veio pelo Cadastro Nacional da Adoção, né? Então, o Cadastro Nacional da Adoção, hoje, Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, ele veio de uma outra comarca e já tá com a gente aí há 9, ele vai fazer 9 anos, então já está com a gente há 8 anos, como a Cris falou, né, transformando as nossas vidas, fazendo assim a experiência do amor sentido, do amor vivenciado e cultivado todos os dias, esse amor que é um amor avassalador, totalmente transformador, que nos preenche, que nos nutre, né? Muita gente tem a falsa ideia de que a gente está fazendo um bem para aquelas crianças, porque não sabem, né, Cris, o quanto de bem que elas trazem para a gente, né? O quanto que elas preenchem uma lacuna, parece que não havia vida antes dos nossos filhos, né? Então é uma coisa assim realmente sensacional. E acho que por isso, né, eu já tinha uma experiência grande dentro da promotoria de infância, enfim, né, vivenciando essas questões de acolhimento. Acho que isso também ajuda a transformar essa nossa compreensão, né, ajuda a trazer um senso de humanidade, de sensibilidade, de mais afeto, de mais carinho quando nós estamos tratando desses temas e realmente esse tema da convivência familiar de crianças e adolescentes é alguma coisa que eu tenho me dedicado, não só pela experiência profissional, mas acho que depois da paternidade via adoção, me fez sentir muito mais a dor desses pequenos, me fez compreender melhor a necessidade dessa urgência que a gente tem que trabalhar para que as crianças fiquem o menor tempo possível nos acolhimentos. O Dudu teve muita sorte, porque ficou pouquíssimo tempo no acolhimento. Quando ele chegou muito bebê ainda. Era uma cidade de onde ele veio bastante pequena, então a rede de proteção conhecia a situação pessoal da família biológica dele, que já tinha tido outros irmãos encaminhados para adoção, então ele teve a sorte de ter ficado pouquíssimo tempo, coisa de 2, 3 semanas só no acolhimento. É uma história diferente da grande maioria das crianças e dos adolescentes, inclusive daqueles que chegam para adoção, que costumam ficar meses e anos nos acolhimentos, né, privados de uma família, privados desse porto seguro, desse senso de pertencimento que a família dá. Então, acho que isso colore muito a nossa atuação profissional, isso faz com que a gente realmente queira ir além do trabalho só do gabinete, né? Só de esperar os problemas chegarem e a gente tentar resolver. A gente começa a ter uma visão muito mais proativa, muito mais resolutiva, muito mais humana, muito mais sensível, e isso eu acho que vem temperado aí, colorido, por conta desse amor que a paternidade, a parentalidade pela via da adoção consegue conferir para a gente. É admirável e a experiência pessoal, imagino que ajude muito no trabalho de vocês, né? Com certeza, Laura. E se você me permite, claro, né, até colocando aí dentro do que o promotor falou, a minha experiência com os meus filhos tem ajudado até a apontar falhas no sistema, né, aí constatando exatamente
nas unidades de acolhimento. Eu contava para você, né, há pouco, que um dos meus filhos tem um problema de miopia e mais 2 dos irmãos também. E embora eles tenham ficado mais de 4 anos na instituição de acolhimento, isso não foi detectado na instituição, né? Poderia já ter sido feito um tratamento até corretivo se fosse descoberto no início, mas aí quando ele foi usar óculos já foi com um grau maior, mais acentuado, porque não foi tratado, né, e não foi descoberto isso antes. Então tem muita coisa que a gente precisa melhorar na instituição, porque eles têm o básico, né, mas isso faz parte do básico. Para mim, né, um cuidado com a saúde, e a gente viu que teve outro problema de saúde também que não foi tratado, então temos muito por que lutar, né, para que as crianças, enquanto precisarem estar lá, elas tenham um atendimento integral, como deve ser também no âmbito do familiar. Mais adiante nós vamos falar mais sobre essa estrutura, sobre o sistema, né, de acolhimento, mas eu imagino quantas crianças não tiveram a sorte dos filhos de vocês. Que isso. Né? É sorte nossa, né, André? A sorte é nossa. Nós é que somos sortudos. Realmente, Laura, a gente tem um índice muito alto, né, de crianças que vêm alcançando aí adultos, né, vêm se tornando adultos nas instituições de acolhimento. E isso é uma outra questão que nós também precisamos tratar com urgência. Bom, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre o programa que você conduz, né? Estou aqui com um folhetinho, nós vamos falar mais sobre o programa Marianas. Quem já quiser ir se informando pode entrar no Instagram e buscar Programa Marianas para saber um pouquinho mais sobre ele, né? Que é um projeto, né, de apoio a mães que querem entregar os filhos recém-nascidos para adoção. Exatamente. Vamos querer saber mais dele já já. Aguarde, continue conosco. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização Ministério Público de Minas Gerais. Siga a gente nas redes sociais e procure por MPMG Oficial. Para mais informações, acesse mpmg.mp.br. O Além das Montanhas de hoje fala sobre adoção, acolhimento e apadrinhamento, e isso acontece quando crianças e adolescentes são negligenciados ou abandonados pelas famílias biológicas. É o que não deve acontecer, né? É o que pode ser evitado. E aqui em Minas, em Sete Lagoas, um bom exemplo é o programa Marianas, de entrega voluntária de recém-nascidos para adoção. Cristiana, conta pra gente como é que ele surgiu, como é que ele funciona. Bom, o programa Marianas é um programa de acolhida das mulheres de Sete Lagoas que querem entregar sua criança recém-nascida para adoção, né, exercendo o direito que está previsto no artigo, principalmente o artigo 19A do Estatuto da Criança e do Adolescente, né? É um direito um pouco novo ainda, a gente vê, embora já esteja previsto em lei há mais de 10 anos, mas ainda é pouco conhecido, né? E ele surgiu a partir de demandas que chegaram na Promotoria de Defesa da Criança e Adolescente de Sete Lagoas, entre o final de 2018 e abril de 2019, foram 3 casos, e um deles sofreu, a moça, assim como a gente viu recentemente uma atriz, sofreu muitas violações de direito, porque ela conseguiu esconder a gestação, ela teria sido também estuprada e ela manteve a gestação em sigilo porque ela morava numa cidade diferente da dos pais e optou por uma terceira cidade, que seria Sete Lagoas, para ter o parto. E quando ela foi comunicar a sua vontade, né, ela teve todos os direitos violados, a família foi acionada. Então, a partir desse caso, a gente viu que precisávamos reunir enquanto rede, né, e pela promotoria instauramos um procedimento administrativo, acionamos a rede de proteção da criança e da mulher, então, e conseguimos envolver Ministério Público, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, a instituição Maternidade, que é o Hospital Nossa Senhora das Graças,
né, e o município de Sete Lagoas, que vem com representantes da saúde, da educação e da assistência social. A partir desses encontros, nós tivemos um ano de preparação, de conhecimento do direito, né, e aí nós tivemos um apoio muito grande do programa Acolher de Pernambuco, né? Aqui eu agradeço muito o Paulo André, que é um psicólogo judiciário, né, doutor, que nos deu muito suporte para criarmos o programa Marianas. E a partir dele, né, que foi lançado em novembro de 2019, nós nos preparamos enquanto rede para acolher essas mulheres. Então, o principal papel da rede é acolher adequadamente essa mulher, permitir que ela fale, né, e que ela seja conduzida à vara da infância e da juventude, ao setor psicossocial, que é o local adequado para ela receber o atendimento humanitário, com uma escuta ativa, sem preconceitos, que é um dos grandes desafios, né? Vencer o preconceito, que a gente já vê nas pessoas, nos profissionais que estão na ponta, por isso a capacitação é assim fundamental, porque se a mulher já for desestimulada ou se ela for agredida no ESF, né, que é a Unidade de Saúde da Família, ou no Conselho Tutelar, ou na promotoria, ou qualquer outras portas de entrada, ela não vai chegar ao local correto onde o atendimento está sendo especializado, que é a vara da infância e da juventude. E a gente tem visto essas violações acontecerem com muita frequência, né? Sim. É preciso essa capacitação do profissional de saúde, do profissional da promotoria. Tem até uma cartilha, né? Um guia. Sim. Que o programa preparou. Nós vamos mostrar as imagens enquanto você conta pra gente. Sim, exatamente para proporcionar o adequado, né? Nós construímos um guia de orientação dos profissionais de acolhida de Sete Lagoas, que dá o passo a passo, né, desde os procedimentos gerais no atendimento, aos procedimentos específicos de cada um dos órgãos, né? E ele serve de instrumento a partir das capacitações que nós fazemos. Então, normalmente, nós... junto aos órgãos, né, principalmente saúde, educação, assistência social, nós promovemos encontros, agora felizmente presenciais, mas muitos foram virtuais, onde nós falamos a respeito do direito. A primeira questão é divulgar, né, difundir o direito, demonstrar que a mulher pode passar da condição de criminosa, porque quando ela comete um aborto, quando ela comete um abandono, ela está cometendo um crime, para ser cidadã, porque existe um direito e ela quer exercer o seu direito e, para tanto, ela precisa ser respeitada na sua decisão. Então, a partir do momento em que fazemos a capacitação presencial ou virtual, o órgão tem lá na sua unidade ou em todas as unidades um exemplar do guia, né? Agora, felizmente, nós também conseguimos, você está com um panfleto em mãos, a gente está conseguindo um patrocínio, fizemos uma capacitação no Hospital Nossa Senhora das Graças, eles fizeram bastante panfleto, fizeram cartazes, porque nós precisamos também tirar isso só de dentro das unidades, né? Nós precisamos colocar lá no terminal rodoviário, no terminal urbano, colocar nos pontos mais públicos da cidade, além de estar falando em rádios, ter essa oportunidade de estar aqui também na TV para difundir o direito, porque o direito, se ele constar simplesmente na lei, ele não é exercido. E esse é um dos direitos que precisa de toda uma estruturação da rede para que ele possa ser verdadeiramente respeitado. Doutora André, como é que o Ministério Público de Minas tem trabalhado para garantir esses direitos da mulher, né, de entregar seus filhos para adoção quando não quiserem ficar com eles, né, criá-los, e também o direito da criança, né, de ter uma família? Bom, a gente tem trabalhado muito nesse viés, tem sido uma experiência muito interessante, até eu me recordo de ter estado em Sete Lagoas, né, quando o programa estava se estruturando para a gente poder ajudar nessa estruturação e também aprender bastante com a experiência do que viria a ser, então, né, o programa Marianas. Aqui em Uberaba, a gente tem, é o precursor do estado de Minas Gerais, o primeiro programa de entrega voluntária aqui do estado de Minas Gerais, né, oficial, né, feito ali, capitaneado pelo Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Ele foi feito aqui em Uberaba, é o Sinal Amarelo, que também começou a partir dessas demandas, e a gente tem
trabalhado justamente nessas duas pontas, né? Primeiro, ter a conscientização da rede de que há uma necessidade de capacitação e de orientação, uma acolhida eficaz dessa gestante ou dessa mãe do recém-nascido, para que ela possa exercer sem nenhum tipo de constrangimento, sem nenhum tipo de preconceito, sem nenhum tipo de julgamento, o direito que está lá previsto e que é dela. Mas também é fundamental, importantíssimo, trabalhar outra ponta, que é o acesso do conhecimento. É justamente fornecer para a população e para essa mãe, para essa gestante, essa informação de que ela pode fazer essa entrega. De que a entrega, ela não só é uma entrega legal, é uma entrega protegida, é uma entrega que tem sigilo e que esse sigilo será respeitado, para que se evite, então, essas situações de abortos clandestinos, essas situações de abandono. A gente tem um caso famoso que aconteceu, né, em 2006, de uma criança que foi abandonada num saco plástico na Lagoa da Pampulha. Nesse caso, rodou o Brasil, teve muita notoriedade, e isso despertou, então, a necessidade de uma estruturação dos poderes para que houvesse programas de entrega legal, de entrega voluntária, que pudessem fazer essa acolhida, que pudessem propiciar para essa mulher espaços de reflexão madura, espaços de reflexão bastante conscientes dessa decisão. O programa não existe necessariamente para alimentar as filas de adoção. Ele serve para ser esse espaço de amadurecimento de uma decisão que é muito sofrida, que é muito doída, que é muito dolorida para a mulher, né? A gente não está falando de pessoas que não têm nenhum tipo de sentimento, que são absolutamente insensíveis, que não estão ligando para os seus filhos. São situações extremamente dolorosas. A gente precisa ter a compreensão da extensão dessa dor. Vários programas, eles inclusive têm estruturas de despedida da mãe para com esse filho, quando ela mantém, então, a ideia, a decisão de continuar na entrega, né, de manter a entrega legal e não se arrepende, porque ela tem direito de se arrepender, até mesmo depois da audiência que é feita após o nascimento. Ela tem a possibilidade ainda de, em 10 dias, se arrepender dessa decisão, e não é à toa que a audiência judicial ela é feita somente após o nascimento da criança, porque uma coisa é externar uma fala dessas quando o filho ainda está no ventre. A outra coisa é quando você vê aquela criança, isso tem um impacto. Então, o legislador, sabendo desse impacto, estabeleceu que a audiência tem que acontecer apenas após o nascimento da criança, justamente prevendo isso, para que essa decisão, se for mantida, seja uma decisão que tenha o mínimo de dor possível, ainda que haja dor, que seja o mínimo de dor possível, que haja o mínimo de arrependimento, que haja que seja uma decisão efetivamente pensada e refletida. Então, a gente tem que tentar trabalhar nessas duas pontas, né? Capacitando as redes, estruturando as redes e os programas aqui em Minas Gerais, e foi a partir desse programa daqui de Uberaba, do Sinal Amarelo, que o Tribunal de Justiça, então, uniu as equipes de Uberaba e Uberlândia, e elas trouxeram o programa da entrega legal do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, mas também com que esse direito seja cada vez mais conhecido. De nada adianta a gente ter um direito garantido em lei se a beneficiária desse direito, a usuária desse direito, não sabe que ele existe, não tem consciência de que pode exercer esse direito. Então, essa ideia que a Cris traz dos panfletos, né, da distribuição do conhecimento, isso é absolutamente importante para que as mulheres possam se conscientizar desse direito que tem e exercê-lo se acharem conveniente, se acharem que esse é o caminho mais acertado. Então, vou repetir no Instagram, Programa Marianas. Conta pra gente de onde veio esse nome. Então, nesse caso que eu falei, né, que foi o que teve graves violações, quando a gente ia discutir o caso, apresentar, né, a situação, tinha que dar um nome fictício, né? Então eu referia a genitora como Ana Maria. Uhum. E aí ela deu à luz a Mariana, né? Então ficou, né, o nome fictício. E quando fomos, né, fomos escolher o tema, o nome do programa, e aí discutindo uma coisa e outra, alguém falou, não, tem que ser Marianas, né? Para que nem as Marias e nem as Anas
que nascessem a partir desse desejo da mulher de entregar a criança para adoção sofresse aquele tipo de violação. E aí ficou. E vem, o trabalho, eu acredito que venha muito disso, né? Além da informação que vocês estão procurando fazer, né? Pelo Instagram, então, gente, quem quiser conhecer o programa, pela cartilha para os profissionais que atuam na área e trabalhar um pouco dessa compreensão do acolhimento, né? Porque a mulher, quando tem uma gravidez voluntária, já passa por tanta incerteza, insegurança, mudança hormonal. Eu imagino que é quando a gravidez é indesejada. Indesejada, né? Sim. Dentre os casos, né, que geram essa motivação, então a gente tem aí mulheres usuárias de droga, mulheres em grande situação de vulnerabilidade social, mulheres que simplesmente não se veem naquele momento com desejo de exercer a maternidade, né? A gente até faz a diferenciação entre maternagem e maternidade, né? Porque a maternidade está relacionada ao nosso biológico, a possibilidade ou não de gestar, né? E a maternagem, a questão do vínculo, do afeto. Então, tem mulheres que podem gestar, mas que não era aquele momento, né? Que não estavam preparadas. Foi fruto de um relacionamento casual, né? Ou então está estudando e agora não é o momento, né? Então, a lei não estabelece, não taxa qual é o motivo pelo qual a mulher poderá entregar. Não, ela que vai decidir. Não é? Agora, a questão nós precisamos respeitar. E sempre quando a gente está falando a respeito disso, eu peço para as pessoas pensar, olha, não é a minha situação, né? Os profissionais que vão atender especialmente, é a situação do outro, não é? É sair de nós mesmos e respeitar, porque cada uma dessas mulheres tem uma história, né? E a gente precisa deixar que ela decida. O acolhimento adequado permite exatamente isso. Que ao final, assim, quando a criança nasce, né, e a gente já teve alguns casos na maternidade, que quando ela viu a carinha, falou, não, eu não vou dar conta, e aí não tinha enxoval, não tinha nada preparado, falou assim, não, eu vou levar para casa. Ela vai levar, a criança é fruto do seu ventre, né, e ela vai levar para casa. E aí, só fazendo um parênteses, né, nesses anos de 2019, de dezembro de 2019 até hoje, nós atendemos 14 casos, um ainda está em andamento, e para as pessoas saberem, né, da importância do atendimento adequado, é que 7 delas desistiram da entrega. Por quê? Porque foram acolhidas, foram bem ouvidas, elas enxergaram possibilidades onde elas não vinham, e apenas 6, né, que mantiveram a decisão, não, eu quero realmente entregar para ser cuidado por uma outra família, né? Então, o acolhimento tem esse poder, né, de permitir, dar a ela, abrir horizontes, né, que ela possa enxergar além daquilo, daquele desespero, daquela situação a qual ela se vê num determinado momento e que pode contribuir para que ela mude a sua decisão, né? Sem julgamento, sem imposição de alguma fé, né? Ninguém pode pensar assim, eu faria assim ou eu não faria assim, né? O profissional que lida com essas mulheres jamais pode E aí a gente vê, sabe, Laura, né, que em alguns momentos esse assunto gera muita inquietação, né, nas capacitações. Porque cada um de nós tem os seus julgamentos, seus pré-julgamentos, os seus valores, não é? Mas é o que eu sempre reafirmo, olha, é muita hipocrisia a gente não querer falar disso quando a mídia nos mostra todos os dias casos de abandono, quando tantas mulheres morrem, né, por causa de um aborto clandestino, sendo que ela pode salvar, resguardar a própria vida e a vida da criança, né? Então, no FODER a gente fala aí que a entrega voluntária é uma possibilidade, é um direito, é um gesto de amor que merece a acolhida. E depois que a mulher entrega para adoção, como é que é o caminho que o programa trilha, né? Como é que essa criança é entregue para o sistema? Sim, quando já a partir do momento na maternidade, né, o Conselho Tutelar é acionado, a criança é conduzida para a nossa instituição de acolhimento, porque infelizmente, doutor, em Sete Lagoas nós ainda não temos o acolhimento familiar, né? Mas o doutor Luiz Gustavo está tentando lá, né, que é o promotor da infância, implantar. Então, como não temos o acolhimento familiar, a criança é conduzida para o acolhimento institucional,
até que se designe a audiência para que essa mulher possa ratificar ou não sua vontade lá, e se ela mantém a sua decisão de entregar, passado o prazo, né, dos 10 dias após a audiência, vai ser acionado alguém lá do Cadastro Nacional, respeitando a ordem, né, que existe lá no sistema. É exatamente sobre isso que nós vamos falar no próximo bloco, doutora André, Cristiano, aguardem, porque nós vamos falar de como as pessoas podem fazer para apadrinhar ou adotar crianças e adolescentes. Aguarde. TVMP, em todo lugar, ao seu lado. Realização: Ministério Público de Minas Gerais. Estamos de volta com Além das Montanhas, agora para explicar como é o processo de acolhimento, né, de apadrinhamento, aliás, e de adoção de crianças e adolescentes. Doutor André, no caso do apadrinhamento, qualquer pessoa pode? Qualquer pessoa maior de 18 anos, em tese, pode apadrinhar, né? O apadrinhamento ele é voltado justamente para essas situações onde crianças e adolescentes não conseguiram ser inseridas, não conseguiram ser reinseridas nas suas famílias naturais ou extensas, e também não conseguiram ser inseridas em adoção, né? Então, fica aquela situação que, infelizmente, acontece, né? A gente tem aí a questão do perfil da adoção ainda muito um perfil etário ainda muito presente no perfil do pretendente à adoção brasileiro, né? A gente tem uma curva grande, decrescente, com crianças a partir ali de 8, 10 anos de idade, né? Então, 98% dos nossos pretendentes à adoção querem crianças abaixo dessa faixa etária, né? Abaixo de 10 anos de idade. Mas nós temos muitas crianças e muitos adolescentes que são acolhidos depois dessa idade, né? A gente não tem como prever com que idade a criança e o adolescente vão ser acolhidos. E aí a gente enfrenta essas situações de que não há possibilidade da reintegração familiar, né? A criança não consegue voltar para sua família de origem, por N questões, e também não consegue ser inserida em adoção. Então, o apadrinhamento vai entrar justamente aí nesse intervalo para poder fornecer vínculos afetivos para essas crianças fora das instituições, né? Então, são pessoas que vão ali se cadastrar também para poder manter um relacionamento com as crianças, né? Um relacionamento de visitação, relacionamento de passeio, né? Para que isso, eventualmente, possa ir crescendo e aí as relações humanas vão se colorindo, né? Vão se construindo na medida em que esse vínculo vai sendo formado. Mas é uma situação paliativa, né? O apadrinhamento é uma situação paliativa quando a gente não consegue a inserção das crianças e dos adolescentes na adoção. Obviamente que se a gente tiver a possibilidade de colocar essas crianças em famílias adotivas, isso é absolutamente preferível do que ela continuar no acolhimento sendo apenas apadrinhada esporadicamente, né? Então, o nosso foco é realmente em não sendo possível a reintegração familiar, via família natural, via família extensa, a gente inseri-la em família adotiva. E aí a gente vai trabalhar para que haja um aumento de perfil, para que essas crianças possam ser vistas, né? Não há como as pessoas se apaixonarem por perfis genéricos. Tanto que o Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento lançou agora, né, em maio, o lançamento foi em maio, mas agora em setembro isso foi efetivamente implementado, o programa de busca ativa dentro do Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, que nada mais é do que o fornecimento de fotos, vídeos, pequenos depoimentos, cartas dessas crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, porque não há como as pessoas se apaixonarem por perfis, né? E aí vem o nosso depoimento pessoal, né, meu e da Cris, eu tenho certeza que uma coisa é você receber uma ligação com um determinado perfil. Olha, eu tenho uma criança aqui de tantos anos, com ou sem problemas de saúde, com ou sem grupo de irmãos, a situação jurídica dela está definida assim, assado.
Outra coisa é você ver aquela criança. Outra coisa é você abraçar aquela criança. Outra coisa é você beijar aquela criança. Porque o perfil não te abraça, o perfil não te beija, o perfil não tem cheiro, o perfil não é carinhoso. Por isso que a gente tenta cada vez mais investir também, né, nesses programas de visibilidade que buscam mostrar a crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, mas quando isso não é possível, quando a gente ainda está nesse caminho, o apadrinhamento vem para suprir essa lacuna do vínculo afetivo fora dos muros da instituição. Eu imagino que muitos casos de apadrinhamento depois acabam virando adoção, não? Eu acho que essa é uma das pretensões, né, doutor? Que esses que de repente passaram dessa fase, né, e muitos que alcançam a maioridade, né, que possam ter esse vínculo e de repente serem acolhidos aí por uma família. Mas até então são programas diferentes, né? Enquanto existir a possibilidade de uma adoção via cadastro, via Sistema Nacional, o padrinho não adota, né? Ele faz esse acompanhamento, ele dá esse suporte afetivo para essa criança e esse adolescente. Isso aí vai acontecer, se eu estiver errado, o senhor me corrija, doutor André, né? Principalmente com os casos dos que a gente vê a impossibilidade de uma adoção. Pois é, doutor André, o senhor tem visto casos assim, a pessoa se candidata a padrinho, né? Começa com o apadrinhamento, mas depois se apaixona por alguma criança e resolve adotá-la? Já vi alguns casos acontecerem sim, muito embora não seja o objetivo do programa, né? O objetivo é o estabelecimento de vínculos, justamente de crianças que não conseguiram, crianças e adolescentes que não conseguiram ser adotadas, né? Então a gente está falando de uma situação onde não há nenhum tipo de violação ao cadastro, não há nenhum tipo de burla, porque a inserção em família adotiva via cadastro ela já foi tentada. Esse é um pré-requisito para a criança poder e adolescente poder ser apadrinhado. E aí as relações humanas vão acontecendo, e pode ser que desse apadrinhamento, dessas visitas esporádicas, surja o desejo de ter a guarda dessa criança, desse adolescente. Isso é possível? É possível. E pode ser possível também que, no desenvolvimento dessa relação, surja um vínculo de parentalidade e filiação, quer dizer, se começa a enxergar aquela criança e adolescente como um filho, e isso cai para a adoção. Né? É possível? É possível. O foco do programa é esse? Não é esse, mas a gente sabe que a gente está lidando ali com emoções humanas, então a gente também não pode deixar de considerar essa possibilidade real disso acontecer. Mas as pessoas que querem adotar não devem trilhar o caminho do apadrinhamento, não. Elas devem se habilitar perante a vara da infância para adotarem, né? Quem quer adotar tem que caminhar pelo Sistema Nacional de Adoção e Acolhimento, tem que se habilitar para adoção. Os requisitos do apadrinhamento, inclusive, são diferentes, mudam ali de comarca para comarca, são parecidos com os requisitos dos pretendentes à adoção, mas os programas, como a Cris falou, têm focos muito diferenciados, muito distintos. Pode ser que lá no final uma situação ou outra acabe acontecendo, mas o foco não é esse. Vocês dois já passaram pelo processo de adoção, né? O que é necessário que a pessoa que quer adotar apresente, né? Informe na hora de iniciar o processo. Laura, é muito tranquilo, né? Eu gosto sempre de dizer isso porque as pessoas criam, às vezes, alguns tabus que eles inexistem, né? Primeiro, que a habilitação ela é gratuita, então você não precisa contratar um advogado, que já facilita, né, para entrar com o seu processo de habilitação de pretendentes. Então, a pessoa vai procurar a vara da infância e da juventude, né? Não tem de ser necessariamente uma vara exclusiva. Então, se lá na minha comarca, Cristiana, só tem uma vara. Então, ela tem competência, também tem atribuição para a defesa do direito da criança e do adolescente e para o processo de adoção. Então, é essa aí mesmo, né? Então, a pessoa comparece lá, eles vão dar uma lista de documentos, né? Que também pode ser extraída no site do Tribunal de Justiça e também no site do CNJ, né? Inclusive lá tem um cadastro
pré-habilitação, né, doutor? Que já pode fazer, inclusive, você pode preencher todos esses dados lá, o formulário, e já levar o formulário preenchido pronto para a vara lá da comarca onde a pessoa reside, né? Então, ela vai juntar uma documentação, que lá tem uma lista, falando quais são os documentos, e de posse disso, vai protocolizar esse pedido lá na vara da infância. Vai aguardar um período, porque vai ser designado. Primeiro vai ter uma conferência da documentação, se ela tiver toda ok, instaura-se um procedimento, né? E os pretendentes vão aguardar uma entrevista com o psicólogo ou assistente social, porque alguns fóruns só tem assistente social, né? Faça então esse relatório e a partir do momento em que vê que a pessoa está apta, né, tem condição de estar recebendo uma criança, aí vai inserir no Sistema Nacional de Adoção, né? Ela passa a ter um número de cadastro. Antes tem que fazer um curso, é obrigatório, durante esse processo, fazer um curso, né? Que é o curso de habilitação. Hoje, ele também pode ser virtual, e o curso, quando eu fiz, já tinha, até foi uma parceria com o Tribunal do Paraná, foi um curso excelente. Quanto tempo? Foram algumas horas de curso, sabe? Aí a pessoa se programa, faz em casa com facilidade, né? Sem precisar se deslocar. Então, tem toda essa facilidade de acesso, né? Quem tem um acesso à rede, né? Que eu acho que a maioria das pessoas que estão pretendendo tem, né? Oi. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais, inclusive, durante o período da pandemia, ele lançou o seu curso online. Então, a gente tem um módulo de preparação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, né? Então, essa parte da preparação ela vai variar muito de comarca para comarca. Aquelas cidades que já têm, né, as suas oficinas preparatórias, seus cursos preparatórios estruturados, continuam fazendo, né? Como Uberaba tem, Uberlândia tem, várias outras cidades têm, que são, inclusive, auxiliados pelos grupos de apoio à adoção, mas para aquelas cidades que não têm, né, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais ele tem um curso online próprio, acho que são 6 ou 7 módulos. Eu cheguei a assistir os módulos desse curso, então, que serve ali como requisito para essa preparação, né? Não precisa ser mais esse do Paraná. Antes só o Paraná realmente foi o pioneiro, só tinha esse do Paraná, mas hoje o Tribunal de Justiça de Minas Gerais já tem um curso online próprio para os pretendentes à adoção que queiram fazer preencher esse requisito através desse curso do TJ de Minas Gerais. Doutor André, quanto tempo pode durar o processo de adoção a partir do momento em que a pessoa se submete, né, submete suas informações, até poder registrar a criança? Bom, aí são algumas variáveis, né? O caso da Cris quando a Cris falou que demorou só 2 dias, eu até cocei a minha cabeça aqui, porque realmente eu acho que é um dos melhores exemplos do que a gente fala, né? A questão do tempo, da demora, ela está muito ligada com a questão do perfil. Está diretamente ligada com a questão do perfil que o pretendente à adoção estabelece para si próprio. Perfis mais restritivos vão demorar mais. Perfis menos restritivos, como esse da Cris, né, demoram muito pouco tempo, né? Como a gente falou, a gente tem um degrau ali do perfil etário em torno ali de 8, 10 anos, então pretendentes à adoção que querem crianças ou adolescentes maiores do que 10 anos de idade vão ter uma inserção absolutamente rápida. Mas a grande maioria, como a gente falou, dos nossos pretendentes à adoção, 98% querem crianças abaixo de 10 anos de idade, e mais da metade dele querem crianças abaixo de 4 anos de idade, né? Então, quanto mais restritivo for o perfil, e aí porque não é só o funil que existe, não é só em relação à questão do perfil etário, ele existe também com relação à questão racial, né? Apesar disso não ser hoje um problema tão grande quanto era a coisa de 10, 15 anos atrás, mas a gente ainda tem 1/4 dos pretendentes à adoção que só querem crianças brancas, quando a gente tem 70% das nossas crianças e adolescentes acolhidas que são pretas ou pardas, né? Então, você já tem aí um desencontro com relação à questão racial e também com relação à questão de grupos de irmãos, né? A grande maioria das crianças e adolescentes acolhidos estão inseridos em grupos de irmãos, e quando a pessoa quer uma criança só,
para ser adotada, como acontece com a maioria dos pretendentes à adoção. Isso também é um dificultador, e também a questão das doenças ou deficiências, apesar da enorme maioria não aceitar nenhum tipo de doença ou deficiência, a gente tem um contingente ali de crianças e adolescentes que estão disponíveis para adoção, que apresentam, né, algum tipo de doença ou de deficiência. Então, tudo isso vai formando um bolo, um caldo, que muitas vezes faz com que as pessoas acabem ficando, demorando mais ou menos nessa fila de adoção, né? Se a gente for olhar numericamente, a gente tem muito mais pretendente à adoção, por volta aí de 32 mil pretendentes, 33 mil pretendentes à adoção no Brasil, para 4.150 crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Então, a conta seria mais ou menos de 8-1, né? Para cada criança ou adolescente disponível para adoção, eu teria 8 pretendentes. Você fala, mas por que essa conta não fecha, então? Por causa disso, porque a questão do perfil, ela hoje é muito definidora, porque o Sistema Nacional de Adoção ele vai fazer essa pesquisa conforme o perfil que está estabelecido. Se você quer uma criança até 4 anos de idade e existe uma criança disponível que tem 4 anos e 2 meses de idade, você está fora do perfil de pesquisa para essa criança, né? O sistema é um sistema de computador, então, absolutamente cartesiano. Então, vai variar conforme essa situação. A gente tem tentado trabalhar algumas estratégias. Primeiro, para que essa colocação em família adotiva se dê de maneira mais rápida, que não aconteça só ao final do processo de destituição de poder familiar, porque isso faz, né, com que as crianças envelheçam, entre aspas, nos acolhimentos. Se a gente for esperar até o final do processo de destituição, a gente vai ter situações de processos de destituição demorando aí 5, 6 anos, né, o que é um absurdo, que é um disparate, mas isso acontece, né, efetivamente na prática isso ainda acontece. Então, qual que é a ideia? Se uma criança entra no acolhimento com 3 anos de idade, a gente vai esperar 6 para colocá-la em adoção, ela praticamente perdeu a chance de ser adotada, porque aí ela já vai estar com 9, já vai estar bem nessa curva limítrofe dos 2% de pretendentes à adoção que tem interesse nela. Então, a ideia é fazer essa colocação rápida, o quanto mais rápido possível, para que a gente potencialize essa colocação em família adotiva o mais rápido possível, né? Para que, se ela tiver que esperar o processo de destituição acabar, que ela espere em família adotiva, que, né, ela não precisa esperar esse tempo todo na instituição, e espere sim numa família que já vai estar cadastrada, já vai estar preparada, já vai estar habilitada, e já vai criando esses vínculos, né? Você já vai fomentando e fortalecendo esses vínculos, que depois vão ser só ratificados ali no processo de adoção, porque é esse último processo que vai gerar o produto final da nova certidão de nascimento. Cristiana, eu queria que para a gente encerrar aqui, nosso tempo está terminando, que conselho você daria para famílias adotivas, né? Para os pais que quiserem adotar crianças, sobre tabus antigos, né? De não contar para a criança que ela foi adotada, ou querer ficar distante da família biológica. Como é que isso deve ser resolvido? Olha, eu acho que nesse aspecto tanto o grupo de apoio à adoção ajuda muito. Então, quem tem interesse em adotar, verifique se na sua cidade ou numa cidade próxima existe um grupo de apoio à adoção, porque vai ajudar a quebrar muito tabu. Porque os preconceitos existem, às vezes, dentro da própria família de quem pretende adotar, então a gente já tem que começar a vencer os preconceitos com os que estão próximos, não é? E outra coisa, que a pessoa pense que amor é uma construção, não é? A gente tem que pensar em se apaixonar todos os dias. Com os meus filhos tem sido assim, principalmente porque eles são mais velhos. Talvez, quando é um recém-nascido, você tem aquela coisinha, é bonitinho, né? É mais indefeso, você tem que estar o tempo inteiro, ele não fala, ele não reage, ele não vai te confrontar em situação nenhuma, não é? Mas amor é construção. Então, eu tento exercitar isso com os meus filhos todos os dias. Eu olho para eles como são meus filhos. Essa foi uma gravidez programada, como o doutor falou, né? Não foi um acidente. Nós desejamos. Eu desejo amar os meus filhos todos os dias. E conversa com eles sobre a realidade. Conversar sobre também. A gente fala muito porque eles são negros
Então a gente tem que vencer os preconceitos juntos, né? Nós formamos ali um grupo, somos os protetores, né? Então a gente tem que falar de preconceito, a gente tem que falar, olha, as pessoas sabem que vocês são adotados e que vocês nos adotaram, né? E tem que saber, o nosso núcleo sabe, porque isso ajuda e favorece a construção do vínculo, né? Nada se baseia na mentira. Então sempre fale a verdade para os seus filhos, né? Não deixe eles descobrirem através de terceiros, né? Isso tem que ser em família. Muito obrigada pela participação de vocês aqui, doutora Andréa, muito obrigada. Até breve, espero, né? E a você, obrigada pela audiência. Continue ligado aqui na TV MP.